Bom, pessoal, vamos então agora, ainda nas atribuições do Congresso Nacional, falar das atribuições da Câmara dos Deputados Federais, tá certo? Vamos tratar da Câmara dos Deputados Federais. Bom, a Câmara, o artigo 51, ele é bem pequenininho. Ele traz só cinco e somente cinco atribuições. Dessas cinco, uma você já viu no vídeo passado, escolher dois cidadãos para o Conselho da Defesa, e uma você já viu na aula passada. Compete à Câmara autorizar por 2/3 dos seus membros a abertura do processo contra o Presidente da República, contra o Vice-Presidente da República, e agora uma informação nova, olha, contra os ministros de Estado. Certo? Autorizar a abertura do processo contra essas três autoridades. Então, o presidente cometeu crime comum, será processado no Supremo se 2/3 da Câmara autorizarem. Não, o presidente cometeu crime de responsabilidade, será processado no Senado se 2/3 da Câmara autorizarem. Compete à Câmara ainda, meus amores, compete à Câmara ainda tomar, olha o verbo como é forte, as contas do presidente da República. Compete à Câmara tomar as contas do presidente da República. Peraí. Como assim, Nelson? Não entendi. É bem simples, é bem fácil. O presidente da República, todos os anos, a contar do início da sessão legislativa. Lembra a sessão legislativa? Começa no dia 2 de fevereiro e vai até o dia 22 de dezembro. Tudo isso é uma sessão legislativa. Certo? É claro que tem um recesso do dia 17 de julho e eles voltam no dia 1º de agosto. Não é? Mas olha para cá. A partir do dia 2 de fevereiro de todos os anos, o presidente da República ele tem 60 dias para prestar contas dos gastos do ano anterior. E se ele não respeitar, não prestar contas dentro desse prazo de 60 dias, a Câmara irá, olha o verbo como é forte, tomar as contas públicas. Ela vai tomar as contas, pegar na marra, pegar a força, vai pegar as contas, toma as contas, mas não julga. Toma as contas e encaminha para o Congresso Nacional. Ela toma as contas, a Câmara toma as contas e chama o Senado Federal para que esses formem o Congresso Nacional. Por que isso, Nelson? Por que ele chama o Senado Federal? Porque é o Senado, presta atenção no que eu estou te falando, é o Senado Federal o competente para julgar as contas do presidente. Quem vai julgar as contas do presidente é o Congresso. São as duas casas reunidas. É a Câmara mais o Senado. É verdade que eles fazem isso com a ajuda técnica do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União vai fazer um parecer técnico, mas quem julga as contas é o Congresso Nacional. Certo? Meus amores, veja como é fácil errar isso. Veja como é fácil errar isso daqui. Você tem que tomar muito cuidado para não errar isso daqui. Falou em julgar as contas, a competência do Congresso é das duas casas em conjunto. Falou em tomar as contas, só mudei o verbo. Tomar as contas, a competência passa a ser da Câmara. Falou em julgar as contas, é Congresso. Julgar pessoas já é competência do Senado. Tome cuidado com o verbo que vai aparecer na letrinha da sua questão. Tá certo? Tá bom? E para esgotarmos o assunto, eu só tenho que falar para vocês que cabe à Câmara, assim como o Senado, cabe também à Câmara fixar a alíquota, a remuneração dos servidores da Câmara. Certo? Igual ao Senado. Fixar a remuneração. Tá bom? Olha, se porventura, na sua questãozinha de prova, cair alguma coisa que não fale de pessoas, não fale de dinheiro, não fale de controle de constitucionalidade, é porque não é Senado. Se cair na sua prova algo que não seja autorizar por 2/3, nem tomar as contas, é porque não é Câmara. Não é Câmara.
Então, se não for Senado nem Câmara, será competência de quem? De quem? De quem? De quem? Do Congresso Nacional. Simples assim. Por eliminação, você chega às competências do Congresso Nacional. Certo? O detalhe é o seguinte: o Congresso Nacional é tudo aquilo que não for Câmara nem Senado. Mas ele tem competências com sanção do presidente e sem sanção do presidente. Aí o buraco é mais embaixo. Se eles perguntarem, compete ao Congresso com sanção do presidente? Ui, ui, ui. Você vai ter que ver. A regra é a seguinte. A regra é que o Congresso Nacional vota e depois vai para a sanção ou veto do presidente da República. Essa é a regra. Certo? Todas as vezes que essa ordem for alterada, todas as vezes que o Congresso estiver votando alguma coisa que já veio do presidente, que foi de iniciativa do presidente, então será competência do Congresso sem sanção do presidente. Exemplo, o presidente decretou estado de defesa. Vai ter um capítulo que vamos falar do estado de sítio e defesa. Mas o presidente decretou estado de defesa. Ele mandou o decreto para o Congresso. A iniciativa foi de quem? Do presidente. Então não é competência do Congresso sem sanção do presidente. O presidente quer autorização para decretar o estado de sítio. Ele pede ao Congresso a autorização para declarar o estado de sítio. Ele pede ao Congresso, Nelson? Pede. Se ele pede ao Congresso, senhoras e senhores, o Congresso aceitando não precisa da sanção do presidente. E é até lógico, né? Para que vai ter sanção do presidente se foi ele quem pediu? Se foi ele que pediu e o Congresso aceitou, é porque o presidente já concorda. O presidente da República fez uma intervenção federal. Tem que ser aprovada pelo Congresso. Mas veja, ele já fez a intervenção. O verbo está no passado. Ele declarou a intervenção em competência do Congresso sem sanção do presidente. O presidente declarou guerra a país estrangeiro. Declarou guerra a país estrangeiro. Ai, meu Deus, é competência do Congresso sem sanção do presidente. Por que, Nelson? Porque a ordem foi alterada. Ao invés de ser Congresso, presidente, aqui é presidente, Congresso. Certo? Atenção, atenção, atenção. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Em alguns casos, mesmo a iniciativa sendo do presidente, tem que ter sanção ou veto do presidente. É a exceção da exceção. Nos casos de projeto de lei ou de medida provisória, mesmo que o projeto de lei tenha sido iniciativa do presidente, vai para o Congresso, mas também tem que ir para a sanção ou veto do presidente. Para leis e medidas provisórias, senhoras e senhores, mesmo que a lei tenha sido iniciativa, medida provisória sempre vai ser de iniciativa do presidente, mas ainda assim, sanção ou veto. Lei, a iniciativa foi do presidente? Foi. Ainda assim, sanção ou veto do presidente da República. Fora essas hipóteses, sanção ou veto, a iniciativa sendo do presidente, a competência do Congresso, sem sanção do presidente. Tá certo? Tá claro até aqui? Bom, eu preciso te falar mais uma coisinha, além desses dois esquemas. Além do esquema grandão, que é o que você está olhando, além desse detalhe da iniciativa com ou sem sanção do presidente, eu preciso te dizer ainda que existe, vou apagar isso aqui, só um segundinho, existe uma regrinha para subsídios. Se eles estiverem falando do subsídio do ministro do STF, a competência para fixar o subsídio do STF é do Congresso Nacional com sanção do presidente. Eu costumo dizer assim, a Constituição, aliás, diz assim, para fixar o subsídio do presidente, né, os professores de constitucional chamam de tetão, para fixar o tetão, tem que ter sanção, tem que ter aprovação do Congresso com sanção do presidente. A iniciativa é do Supremo, a aprovação do Congresso e sanção do presidente. Para fixar o tetão, tem que ter a participação dos três poderes. Um tomando a iniciativa, o outro votando e aprovando, ou rejeitando, claro, e o terceiro sancionando ou vetando. Eu gosto de dizer assim, para fixar o tetão, tem que ter a participação dos três fodões. Não é nenhuma expressão jurídica, eu sei, né, mas é só para você fixar. Para fixar os tetinhos, o que danados são os tetinhos? A remuneração dos deputados, a remuneração dos senadores, do presidente da República,
do vice-presidente da República e dos ministros de Estado. Para fixar a remuneração desses caras, a competência do Congresso Nacional, sem sanção do presidente. Vê que negócio curioso, pessoal. Vê que negócio engraçado até. Deputados e senadores querem um aumento. Eles pedem um aumento para quem? Para eles. E o presidente não pode vetar. Certo? Na verdade, tem que ser subsídio idêntico. Não pode ultrapassar o tetão. Mas ainda assim, eles dão o aumento que eles quiserem. O presidente quer um aumento, pede a quem? Bom, aqui é aquela regra, né? Olha, a iniciativa foi do presidente ou do vice, competência do Congresso, sem sanção do presidente. Não. Quem quer um aumento é o ministro de Estado, competência do Congresso, sem sanção do presidente. Certo? E para fixar a remuneração dos servidores da Câmara, aí é competência da Câmara. Não estou falando de deputado, estou falando de servidor, dos mortais. Para fixar a remuneração dos servidores do Senado, a competência é do Senado. Não estou falando dos deputados e senadores. Esses estão aqui, ó. Aqui. Estou falando dos servidores, dos mortais. É o que a gente já falou, né? Servidor da Câmara, servidor do Senado, a competência da respectiva Casa Parlamentar. Tá bom? Tá certo? Bom, fico por aqui. Com isso, eu quero que você leia todos os artigos, o 51, o 52, o 48 e o 49. Mas leia filando pelo nosso esquema, certo? Pelos nossos esquemas. Esse daqui, do subsídio. O grandão, né, que fala de pessoas, dinheiro, controle, tomada de contas e autorização por 2/3. E, claro, o raciocínio da iniciativa do presidente da República. Eu quero que você leia os artigos e file. E depois a gente vai fazer umas questões sobre isso. Tá? Fico por aqui, meus amores. E a gente se vê no próximo vídeo.